com vocês? Nós chegamos aqui no canal Maria Joaninha Ateliê. Nós somos o povo, o Jeca e o Joca. Ai, pessoal, que legal! Bem-vindos ao canal Maria Joaninha Ateliê. Eu sou a artesã Milena Teixeira, artesã aqui do canal. E hoje vou mostrar para vocês essa opção de fazer o polvo que está na moda aí, que está confortando crianças pequenas. E tá sendo assim muito legal, né? Também tem os polvos de crochê. Mas a gente fez aqui um polvo de tecido, reaproveitando todos os tecidinhos, e de feltro, tá? Então você pode fazer de maneira fácil, pode juntar as amigas para fazer, pode presentear no final do ano, pode fazer também para bebês um pouquinho maiores, enfim, pode se divertir aí. Ok? Eu vou passar para vocês o passo a passo e assim, todos os materiais, os detalhes dos materiais vão estar no link abaixo, que é o meu blog, milapanos.blogspot.com.br. Lá eu vou deixar detalhes, medidas, materiais e os moldes para vocês baixarem e imprimirem na casa de vocês. Porque se eu for explicar tudo aqui, o vídeo vai ficar muito extenso e cansativo. Então agora, esta parte é só o passo a passo. Tá bom? Aí os detalhes dos materiais, depois que você assistir com calma e resolver fazer, você vai lá no blog e dá uma olhadinha. Então, vamos lá? Bem, pessoal, então eu iniciei pela cabeça, tá? Onde eu tenho esse molde aqui. E eu posicionei sobre o feltro e fui riscando. Olha, eu usei um giz, tá? Esse giz que ele apaga com o ferro. Eu risquei em toda a volta. Fiz assim, depois fiz assim, fui fazendo um do ladinho do outro. E agora eu vou cortar no risco, tá? Então são 2, 4, 5 partes para fazer a cabecinha do polvo. Então, agora já cortei as 5 partes e vou reservar. Para fazer a parte da cabeça, que é o topo da cabeça, eu tenho metade desse círculo. Então, eu vou pegar um feltro que seja compatível com o círculo, certo? E para cortar, eu vou dobrar no meio. Vou posicionar assim. Vou riscar em volta. Lembrando que você também pode usar um lápis fraquinho ou até caneta, se depois você cortar e tirar a caneta, né? Para não ficar marca. E corto com o feltro dobrado, então. Tenho a parte do topo da cabeça. Reservo. Bem, para as perninhas, ou seja, os tentáculos do polvo, eu tenho este outro molde aqui, que eu posicionei sobre o feltro e sobre o tecido, tá? Então, o que que eu fiz? Eu cortei retângulos de 8 por 25, tanto no feltro como no tecido, uni direito do feltro com o direito do tecido, segurei com alfinete. Depois eu vim com o molde e risquei em volta do giz, que é onde eu vou passar a costura, bem em cima do risco do giz. Fiz isso, eu fiz com 6 tentáculos, então o meu polvo vai ter 6 tentáculos. Você pode fazer com 8, tá? Conforme você queira aí. Eu vou iniciar a costura pelas partes do tentáculo, tá? Então é muito simples, pessoal. A gente vai iniciar aqui por cima, vai dar a volta com uma costura com pontos mais apertados e vai deixar a parte de cima aberta, tá? Eu vou fazer isso nos 6 tentáculos aqui. Bem, já passei a costura, veja que eu passei bem em cima do risco aqui, tá? E agora eu vou cortar. Eu vou deixar alguns milímetros entre a costura que eu fiz e o corte que eu vou fazer, tá? Venho cortando. Não muito mais que isso, porque senão depois na hora que a gente desvirar, fica uma diferencinha. Aí eu venho, faço a curvinha. Na verdade, ele fica umas ruguinhas, ele não vira tão perfeitamente assim como a gente vai querer. Vou vir aqui no risco
onde eu iniciei a costura e vou cortar. Aí vou fazer exatamente a mesma coisa com todas as outras partes. Então aqui é o seguinte, eu vou dar uma dica para você que não costura muito, mas gostou do projetinho, gostou da aula e quer fazer. Então, ajuste o ponto da sua máquina para ficar bem miudinho, para na hora que a gente desvirar, ele ficar bem firme, porque depois a gente vai dar uma tuchadinha no enchimento, e se você não fizer uma costura mais apertadinha, ele fica aparecendo os pontos do outro lado, não fica legal, tá? E aí você tá vindo toda feliz com a sua máquina, costurando em cima do risco, você vai chegar na curva. Se a sua máquina tem a possibilidade de diminuir a velocidade ou de você fazer isso mais lentamente, faça bem lentamente, para que essa curva fique bem curvadinha mesmo, para que ela não tenha bicos, não tenha ponta na curva. E aí você segue fazendo a costura. E o importante é fazer os retrocessos, tá bom? Que é aquela costura de vai e vem 1 ou 2 vezes, para reforçar bem na hora de você desvirar. Então, vou prestar atenção em todos os tentáculos e vou fazer da mesma maneira. Então, após você cortar, agora você vai desvirar. Como eu faço? Você pode utilizar um palito ou um pincel ou alguma coisa que tenha uma pontinha redonda, tá? Que não seja cortante, para que você possa manipular aqui a parte sem estragar a costura. Então, eu abro assim, olha, dou uma aberturinha e empurro um pouquinho a ponta para dentro. Aí eu apoio a ponta do pincel e vou deslizando assim para dentro até que essa ponta apareça. Não empurro forte, tá? São movimentos leves e delicados aqui. E aí ela sai toda para fora, tá? Vai ficar uma parte de feltro e uma parte de tecido. Vou fazer assim com todos os tentáculos e já vou separar todos. Então, já fiz a mesma coisa com todos. Eu coloquei um tecidinho diferente, reaproveitando todos os retalhinhos de tecido que eu tenho e todos os retalhinhos de feltro, para ficar bem colorido também, tá? Reservo e vou vir para a parte da cabeça. Então, eu tenho aqui 5 partes da cabeça. O que eu vou fazer? Eu vou pegar direito com direito, colocar uma parte sobre a outra, vou juntar ponta com ponta aqui em cima, coloco um alfinete, tá? Melhor colocar assim, olha, porque na hora que você for passar na máquina, a ponta não machuca você. Coloco uma outra alfinetada aqui para segurar bem e eu poder passar na máquina sem sair do lugar. Você pode utilizar esse alfinete mais alongado ou o alfinete que você tem aí na sua casa. Aí eu venho só do meio da ponta de cima, faço uma costura de um pé de máquina, ou seja, você vai encostar o pé da máquina aqui nessa beirada e vai fazer a costura até chegar embaixo. Vou fazer isso com esses dois primeiro e depois a gente vai colocando todas as partes. Vou para a máquina. Já passei uma costura aqui, olha. Tá vendo? E vou tirar o alfinete. Então, lá dentro vai ficar assim. E aqui fora fica assim. Então, vão ser 5 partes, uma do lado da outra. Eu venho com a outra parte, né? Com a terceira parte. E vou unir o meio dela, direito da parte com o direito. Uno o meio aqui. E alfineto novamente, bem da onde eu vou começar a costurar novamente, aqui ó, do meio, da parte de cima. Posiciono os alfinetes novamente para deixar a parte bem certinha uma com a outra e vou passar mais uma costura de um pé de máquina para unir a terceira parte. De cima até embaixo. Fiz a terceira parte, da mesma forma, tiro os alfinetes. Direito fica assim, já com 3 partes. O avesso, fiz a mesma coisa aqui nas 4 partes, tá? Fica assim, olha, onde eu iniciei a costura, onde eu finalizei. E agora, a 5ª parte, ela vai servir para unir a primeira e a 4ª. Então, eu venho aqui, pontinha com pontinha,
Tá vendo, ó? Coloco o alfinete. Vou unir esta parte aqui de um lado, né? É a quinta parte da cabecinha, que eu vou unir com um lado. E depois eu vou unir com o outro. Então, vou unir primeiro este lado. Uni um lado e agora vou unir o outro lado. Tá? Dessa forma aqui, ó. Sempre alfinetando para a costura ficar certinha. Ou se você já tá vendo esse vídeo, já tem bastante habilidade, não quer alfinetar, é uma escolha sua. Tá? Mas eu gosto de alfinetar para não ter dúvida, porque às vezes a gente tá meio distraído e o alfinete ajuda, tá? E vou então fechar a outra parte para ficar tudo fechadinho lá dentro, ó. Bem, agora com tudo costurado aqui, ó, 5 partes, fica assim, olha. Eu desviro. Só para visualizar como ficou, tá? A curiosidade aqui, tá vendo, ó? Vai ficar assim o lado direito. Na verdade, essa é a parte de baixo. E agora a gente vai colocar o tampo da cabeça aqui. Só que para colocar o tampo da cabeça, a gente volta, né? Porque a gente desvirou de curioso só para olhar. A gente mantém aqui, olha, no avesso. E vai vir com a tampa. Então, agora eu vou alfinetar bem aqui assim, olha. Eu abro essa costura. Coloco o alfinete. De maneira que a costura fique aberta, tá? Para passar com facilidade. Venho na próxima, vou juntando beiradinha com beiradinha aqui. Faço a mesma coisa. Se você quiser colocar mais alfinete, pode colocar, tá? Tipo assim, um aqui no meio. E vou vindo, ó. Em cada costura eu vou ajeitando o círculo que vai ser o tampo da cabeça. Vou ajeitando, vou alfinetando para deixar tudo certinho. Então, deixei tudo certinho, ó. Tá vendo? Eu coloquei o alfinete bem nas costuras aqui, ó. Tá vendo? E vou passar o pé de máquina da costura na volta todinho aqui de baixo. Pois bem, agora eu tô com a peça toda fechada, ó. Aí, as meninas de plantão, os costureiros de plantão vão falar assim: e agora? Por onde você vai fechar? Por onde você vai desvirar? Você esqueceu de desvirar. Não, eu não esqueci de desvirar, tá? Eu não esqueci do espaço para desvirar. Eu vou escolher aqui uma das partes, aproximadamente onde eu vou colocar o olho depois, que não é nem muito para baixo, nem muito para cima, porque, na verdade, essa cabeça fica assim, esse é o topo da cabeça. Então, eu vou pegar, vou abrir um tanto de 2 dedos aqui, tá? Pego a pontinha da tesoura, tá vendo assim, ó? Venho aqui, faço um furinho, dou um picote. Você pode fazer isso também com o desmanchador, que é um desmanchador de costura. E vou dar um picote aqui, ó, uma aberturinha. E venho com a minha tesoura maior e faço uma abertura de aproximadamente 2 dedinhos. E é por aqui que, com todo carinho e cuidado, eu vou desvirar toda a peça. Vou desvirando bem devagar. Vou puxando, vou tirando. Ela vai saindo. E eu vou ajeitar. Tá vendo, ó? A abertura ficou aqui, certo? Eu venho com o mesmo pincel, o cabo do pincel que eu utilizei para desvirar a perninha, os tentáculos, no caso, do polvo aqui, eu vou
ajeitando as costuras lá pro lado de dentro, ó. Vou ajeitando, ajeitando, até que eu vou visualizar a peça já pronta. Então, fica assim. Eu já tô com os tentáculos e a cabeça prontos. Agora a gente vai encher. Para encher, como é para um bebê, eu vou utilizar esse plumante, tá? Que ele é mais fofinho, mais macio e vai ficar mais agradável para o bebê, tá? Dependendo do que a gente vai fazer, a gente utiliza um plumante mais durinho. Mas como é um bebê, então eu vou usar um mais molinho. Eu vou começar enchendo o tentáculo bem aqui pela ponta. Então, eu vou pegar só um pouquinho de plumante, vou colocar lá dentro, empurro com o pincel e vou encher toda a ponta, sem encher muito, sem estufar muito, para ficar macio e gostosinho. E vou colocando, ó, tá vendo? Eu tenho que preencher toda a pontinha para que fique bem feitinho, ó. Para que a costura fique bem feitinha, tá? E assim, com poucas quantidades desse plumante aqui, eu vou enchendo todo o espaço do tentáculo aqui do polvo. Encho tudo, olha, essa já é uma outra parte, até chegar no topo, tá? Deixo uma distância de um dedo até chegar no topo, para depois a gente fazer a costurinha que vai na cabecinha do polvo. Vou fazer isso então com todos os tentáculos. Já enchi então todos os tentáculos, olha. No caso aqui eu fiz 6. Estão todos cheios, então agora eu vou reservar e vou encher a cabeça por esse buraquinho que a gente fez. Vou encher, vou deixar bem fofinho. Já enchi a cabecinha aqui, olha, tá vendo? É a parte de cima, a parte de baixo. E vou fechar a abertura que eu fiz aqui. Então, aqui eu não preciso fechar com pontos invisíveis não, tá? Eu vou simplesmente fechar. Então, eu peguei uma linha 10, que é uma linha de pipa, fiz um nozinho na beiradinha, uma agulha e vou dar pontos cruzados assim, olha. De um lado, do outro, vou puxando, vou fechando. Não precisa ser caprichado não, porque a gente vai esconder essa parte aqui. Chego no final aqui. Faço um nozinho de arremate. Recoloco a agulha para sair em outro ponto. Assim. E corto a linha. Então, já tenho a parte aqui da cabeça prontinha. Reservo. Bem, agora para a gente fazer os tentáculos, a gente deixa aqui um tantinho de um dedo, 1 centímetro aproximadamente, sobrando sem o enchimento. Pega um outro tanto de linha e coloca para fazer um alinhavo, tá? Não puxo tudo, vou deixar um tanto sobrando aqui na beirada. Nem faço um nó. Vou fazer ponto de alinhavo. Então, ponto de alinhavo você entra e sai com a agulha, deixando espaços assim não muito grandes. Você vai fazer isso na volta todinha aqui, tanto na parte de tecido como na parte do feltro. Vai entrando e saindo com a agulha. Você vai sair com a agulha aqui perto da onde você começou, tá? E vai deixar a linha sobrando. Note que eu deixei as duas pontas para fora, tá? Para que eu possa puxar, ó. Puxar e deixar bem fechadinho. É claro, fazendo um nó reforçado. Agora é só cortar o tantinho que sobrou e reservar. E assim eu vou fazer com todos os tentáculos.
Bem, pessoal, então feito todas as costuras aqui de fechamento dos tentáculos, notem que eu já coloquei um aqui, ó. Vocês vejam que ele fica assim, ó, maleável e presinho, tá? Então, eu escolhi deixar a parte do feltro para baixo e o tecido para cima. Isso também é da sua escolha, tá? Se você quiser fazer só com tecido, ou se você quer brincar uma com tecido, uma com feltro, aí fica a sua escolha mesmo. Eu vou pegar mais um pedaço da linha 10 e da agulha, vou dar um nozinho na ponta, tá? E vou posicionar desta forma, um tentáculo do lado do outro, tá? Então, como eu quero que o tecido fique para cima, eu vou colocar a parte do tecido viradinha assim, tá? Então, como eu faço? Eu venho aqui, posiciono ele do ladinho, vou aproximar a câmera para vocês. Vejam que tá bem do ladinho e a parte do franzidinho eu coloco assim, ó, de frente, e vou fazer costuras em volta aqui. Então, eu inicio colocando a agulha lá na cabecinha, no feltro, né, na parte maior, travo com um nozinho e vou dar um ponto na cabecinha e um ponto aqui no tentáculo. Não um ponto muito grande, tá? Outro na cabecinha. Na mesma direção no tentáculo e do mesmo tamanho. Outro na cabecinha, na mesma direção, outro no tentáculo. E vou fazer isso a volta toda para poder fixar então o tentáculo na parte maior aqui, que é a cabecinha do polvo. Olha, note que conforme você vai puxando, ó, ele vai ficando preso. Então, vou fazer isso em toda a volta, até chegar na parte onde eu iniciei. Quando chega na parte de trás no feltro, a mesma coisa. Um ponto no corpo ou na cabeça, na parte maior, e um ponto no tentáculo. Um no corpo e outro na mesma direção no tentáculo. Eu vou puxando e ele vai ficando, ó. Então, pessoal, eu acabei dando 2 voltas inteiras, ó, de pontos para ficar bem reforçadinho e cheguei na parte de trás de novo, tá? Aí eu dou mais um pontinho aqui na perninha. Vou dar um nozinho de arremate e vou fazer o que a gente sempre faz, que é direcionar a agulha para dentro do enchimento e para uma outra parte. Aí a gente vem e corta o excesso da linha. Então, aqui eu já fiz 2 tentáculos. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa, posicionando um do lado do outro até completar o 6º tentáculo. Bem, pessoal, terminei de costurar todos os tentáculos aqui, ó. A parte do meio ficou assim, tá? A parte de fora ficou assim. E agora nós vamos fazer os olhinhos do polvo, tá? Eu tenho aqui um círculo e 2 meios círculos menores. Eu já colei com cola quente e já deixei esse pronto, tá? Mas é isso, ó, um círculo maior, um meio círculo menor que você posiciona no meio e outro meio círculo um pouco maior para formar os olhinhos do polvo que tá com soninho, tá? Bem, eu usei cola quente, mas você também pode usar cola de silicone. E aí, lembra que a gente deixou uma abertura aqui? Então, os olhos vão ter mesmo tamanho da abertura aqui, certo? Então, vai cobrir, ó. Não vai dar para aparecer nadinha da abertura. Ninguém vai saber por onde você abriu, ou fechou, ou encheu, tá? Então, agora eu venho com a minha cola quente, tá? Vou colocar ela aqui em toda a volta. Muito cuidado com a cola quente, tá, pessoal?
Se for criança, não pode mexer com a cola quente sem a mamãe, o papai ou um adulto perto, para não queimar a ponta dos dedos, tá bom? Faço isso e vou posicionar bem em cima da abertura que nós fizemos e viradinho para cá. Esse viradinho é você que decide. Se você quiser a pálpebra reta ou uma expressão diferente, você vai fazendo testes aí. A minha eu vou colocar deitadinha assim na diagonal. E a outra vai ficar do ladinho na outra diagonal. A gente vem na cola quente novamente. Passa em toda a lateral. E posiciona aqui. Bem do ladinho. Espera uns segundinhos e essa cola já vai secar, tá? Se você quiser um trabalho mais bordado ainda, você pode fazer pontos caseados em toda a volta, tá bom? Eu tenho aqui no card um marcador de página onde eu ensino a fazer o ponto caseado. Quem sabe você não se empolga e faz o ponto caseado em volta do olho do polvo, tá? Bom, pessoal, todos os materiais, a lista de material, vão estar no blog. E o blog está lá na caixa de mensagem, lá embaixo na descrição do vídeo. Você clica lá e vai para a página onde tem a lista de materiais e os detalhes da peça e também os moldes para você imprimir, baixar e também fazer a sua peça aí na sua casa. Eu espero que você tenha gostado muito da videoaula de hoje. Espero que você continue aqui comigo toda terça-feira às 10 da manhã, curtindo, deixando o seu gostei, o seu like aí, compartilhando com seus amigos. Para você que está passando aqui agora, se inscreva para conhecer essa técnica, outras e muitas novidades que estão chegando por aí. Um grande beijo, até a próxima aula. Tchau!